Galera, mais um podcast Fôlego 10 para vocês. E hoje estou aqui com nada mais, nada menos do que o Dr. Sidmar, que ele é cardiologista e é o proprietário da Clinicor, que é a nossa apoiadora aí. Nós vamos ter uma entrevista muito legal hoje, falando de saúde do coração. Mas antes, eu gostaria, logicamente, que o doutor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, do seu conhecimento, e aí a gente já entra no tema, que na verdade tem tema para falar por muitos minutos tema, aí, né? E tem história, né, Fred? E tem história também, é verdade, além da história, né? Tem história. Porque essa parte cardio, ela é muito importante para a saúde. Sim, que tá é um relacionado, né? Exatamente. Então, por favor, se apresente aí. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui fazendo meu primeiro podcast, né? Eu tô num misto aqui de modernidade, porque eu já tenho 53 anos e já me sentindo também como se estivesse no Jô Soares 11h30, com a minha canequinha, né? Vou até tomar um golinho d'água aqui. O Jô Soares, ele tem, às vezes, o uísque aí. Se quiser, eu pego lá. Aí não, a gente vai falar tudo errado aqui, né? Prazer estar aqui com você, né? Tentando esclarecer alguma coisa para o pessoal aí de casa. E a gente está aqui à disposição. Espero que seja a primeira de muitas, né? Com certeza. E realmente a gente está entrando nessa era aqui de podcast, porque Sim. eu sou caipirão, sou meio ignorante. Mas eu também, viu? Espero que seja a contento, né? Que a gente possa agradar o público aí, né? E que a gente consiga trazer algumas informações importantes para ele. Com certeza. E é como você disse, né? A cardiologia tem tudo a ver com atividade física, né? Então, as duas são coligadas, né? A atividade física é muito importante para proporcionar uma boa saúde para o seu coração, né? E hoje a gente escolheu um tema sobre hipertensão, né? Para bater um papinho aqui, que a hipertensão é a ponta do iceberg de vários problemas cardiológicos. Sim. Né? Isso, como você disse, vou me apresentar um pouquinho, porque o podcast tem um longo alcance, pelo menos a gente espera, né? Tem um longo alcance, tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo que você faz. Né? Muito obrigado. Como tem um longo alcance, né? E algumas pessoas provavelmente irão assistir o vídeo, né? O videocast, né? O videocast. O videocast. E não me conhece. Meu nome é Sidmar, tenho 53 anos, parei 54 anos agora em junho. Tá? Pode novo ainda, se quiser. Eu tenho 53 anos, sou natural de Lorena, no Vale do Paraíba, sou paulistano, né? Aliás, sou paulista, né? Lorena é interior de São Paulo, então, com muita honra. E também sou brotense, que em 2023 eu ganhei o título de cidadão brotense, que é uma honra para mim também. Então, legal. Dupla. Sou lorenense e brotense, graças a Deus. Nacionalidade, e dupla cidadania, né? Então, assim, eu sou formado há 29 anos pela Universidade de Vassouras, né? No estado do Rio de Janeiro. Fiz meus últimos 1 ano e meio de faculdade no Hospital Marcílio Dias, que é o hospital terciário da Marinha, lá no Rio de Janeiro, onde comecei a pegar o primeiro gosto pela cardiologia. Fiz um intensivo de 6 meses na unidade coronariana, lá no Marcílio Dias, né? Onde começou a minha paixão pela cardiologia. Legal. De lá, voltei para a minha cidade, servi 1 ano de exército, né? E fiz a minha especialização posteriormente em Ribeirão Preto. Então, assim, eu sou formado há 29 anos pelo CRM 90205, né? Importante falar. E sou cardiologista com o RQE 145657, né? Resido em Brotas há 24 anos, onde exerço a minha profissão, com muito orgulho, com muito carinho pelos meus pacientes. Muita competência, né? Inclusive. Obrigado. Sou apaixonado pelos meus velhinhos, sou apaixonado pelos meus pacientinhos lá da PAI, né? Que são as coisas... Verdade. São maravilhosos. Fiquei lá mais de 10 anos fazendo a avaliação deles para fazer atividade física, né? Me lembro até que um tempo você trabalhou lá também, né? Estou aqui há 24 anos
criei meu filho aqui, chegou aqui, tinha 3 anos, né? E hoje ele já é médico também. Sim. Casado Mateusão. com a doutora Renata, fonoaudióloga, né? Estamos há 28 anos casados. Que inclusive a Renata já veio para cá para ser entrevistada por nós, foi a primeira entrevistada nossa. Pois eu já estava com inveja. E o Matheus, que é o filho, que virá, com certeza, fazer uma entrevista aqui com a gente também, né? O doutor Matheus, né? O doutor Matheus está fazendo uma pós-graduação em geriatria, né? Que é um tema muito legal para passar informação também. Tenho certeza que após o término da pós-graduação, ele terá muito prazer em vir aqui também bater um papo com o pessoal. Com certeza é super competente, como todos vocês lá. Amém. E eu, do fundo do coração, conheço o Sidmar há muitos anos. A gente já fez o Fôlego 10, inclusive, o primeiro ano e o primeiro evento do Fôlego 10. O doutor estava junto, eu acho que uns 12 anos atrás, por aí, não sei. É bastante tempo, mas tudo guardado na memória. Né? A gente sempre faz tudo com muito carinho, né, Fred? Sempre pensando no bem-estar da população, né? Então com certeza. Guarda bons momentos, né? E a cidade aqui, inclusive comentou da PAI, né? Eu tive essa semana um feedback de 2 alunas lá. Bacana. Que falaram, que eu falei, o doutor Sidmar, a gente vai entrevistar e tal. Eu amo ele, eu quero conversar com ele, eu quero ver. Falou, então assiste depois o vídeo, que todos eles gostavam muito da tua pessoa. Né, Fred? Ali a gente vê a pureza da pessoa. Né? Foram 10 anos muito gratificantes ali, né? Que a gente vai para ajudar, mas a gente aprende muito com ele. Sim, né? muito. A gente aprende ali isso é verdade. Com a pureza, com a verdade das crianças, né? E a gente torce para cada vez mais prosperar a PAI, com certeza. Que ajuda muita gente realmente, né? Mas agora entrando um pouquinho nessa questão cardio, né? Eu falo que se eu fosse médico, com certeza eu ia ser cardiologista. Que Tem tempo ainda. Nossa, 44 anos não dá, não. Tá molecão ainda. Eu falo que é uma área que eu gosto muito, logicamente. Eu estudo o que tem a ver com a minha profissão, que eu sou formado em educação física, só que tudo envolve, como o doutor falou. E hoje, doutor, eu acredito que de um bom tempo para cá, se eu não me engano, é o problema que mais está matando as pessoas no mundo é o problema cardio, né? Problema do coração, exatamente. né? Envolvendo indiretamente ou diretamente, que às vezes é através de uma diabetes, que acaba o coração tendo algum problema, ou da hipertensão, que tem me assustado muito, muito de verdade, porque assim, eu tenho visto crianças, eu falo 12, 13 anos, sim, já com pressão alta. É isso. E aí eu queria que o doutor falasse um pouquinho, então, do que é hipertensão. É interessante a gente começar pela definição da hipertensão, né? Se a gente for verificar pela etimologia da palavra, hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão, ou seja, um aumento da pressão exercida pelo sangue, né? Arterial, hipertensão arterial, na parede das artérias. Sistêmica, porque vai dar acometimento sistêmico no nosso organismo, né? Então, a hipertensão nada mais é do que uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas gerados por esse aumento da pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. E isso vai levar a acometimento sistêmico, levando principalmente a lesões, por vezes irreversíveis, de coração, rim, cérebro, né, que são os órgãos nobres. Né? Então a gente tem que realmente detectar, ficar atento a isso, porque a hipertensão como eu disse, é a ponta do iceberg. Né? Nós temos no Brasil e no mundo, as principais causas de óbito são doenças cardiovasculares. Né? E a principal causa de doença cardiovascular é a hipertensão. Doença cardiovascular é o infarto, o AVC, a nefropatia, né? Que o paciente pode evoluir para uma necessidade de hemodiálise, né? Sim. E hoje, Fred, a gente tem por volta de 30% da população acometida pela hipertensão. Ou seja, de 30 a 33, mais ou menos. Então, assim, se a gente encher essa sala com 100 pessoas, provavelmente por volta de 30 pessoas serão hipertensas. Então, é realmente uma quantidade
enorme de pacientes, né? Nós temos no Brasil 200 milhões, mais ou menos, de pessoas. Se você for verificar 30%, são 60 milhões de hipertensos no Brasil, né? É bastante gente. O setor público, Público, exatamente. É por isso que é importante a prevenção, né? A prevenção, você tentar detectar no começo, né? Justamente para você cortar o mal pela raiz, né? E aí, qual é o valor, né? Que a gente tem que ficar mais atento para isso? A partir de 14/9, a pessoa já é considerada hipertenso. Da pressão arterial. Exatamente. Ou 140/90. A gente antes colocava, né? Nós vamos falar mais para frente sobre classificação. A gente colocava eu sou 12/8, né? Não que seja uma pressão ruim, mas hoje a nova classificação, já o 12/8 já é considerado uma pré-hipertensão, né? Olha só. Então, assim, a gente tem que pegar no começo, tratar esse 14/9, né? Para a gente ter o máximo possível de êxito e uma vida longa com qualidade, né? Hoje o pessoal novo está indo embora, morrendo. Cada vez mais cedo, né? E na grande maioria das vezes é falta de cuidado, né? Falta de um médico, falta de um controle. Né? Hoje em dia, Fred, eu acho que é muito difícil você não ter conhecimento disso, né? Porque você, antigamente, às vezes, o acesso a uma internet, a uma rádio, uma TV era mais escasso, né? Hoje em dia, você tem um acesso mais fácil, né? Através de um professor de educação física, através de até num bom farmacêutico, né? Fisioterapeuta, que vai direcionar você, né? E as informações da mídia, né? Sim. Então, assim, dá para você ficar atento aí, né? Basta você ter a força de vontade, né? A ideia de ir procurar a cura, ou pelo menos o controle da sua patologia, né? E não sei se eu vou fazer uma pergunta que talvez eu vá adiantar algum tema em futuro que a gente vai falar, mas existem pessoas que não têm sintoma, né? Essa questão de sintoma. Tem alguma proporção, por exemplo, dessas 70 milhões de pessoas, metade sente, metade não sente. Existe uma proporção assim? O que é mais comum? Assim, é muito perigoso, né? É um mal silencioso, né? Então, existem vários fatores, né, que predispõem esse aumento da pressão arterial, né? Você pode enumerar aí a idade, quanto maior a idade, maior a chance de se tornar hipertenso. Fatores genéticos, né? Se você tem um pai, uma mãe hipertenso, você tem uma chance maior de se tornar hipertenso. Causas neurohumorais, né? Então, ou neurohormonais, né? Então, assim, existem algumas alterações neurohormonais que podem provocar o aumento da pressão. Então, se você for ver lá direitinho, um aumento da atividade simpática, né? Que a gente tem atividade simpática e parasimpática no nosso organismo, né? Ocorre uma exacerbação da atividade simpática que faz uma vasoconstricção e o aumento da frequência cardíaca. Para você que é leigo, né? Vasoconstricção, o que é? É um estreitamento do vaso. Então, se esse vaso já tem um aumento da pressão exercida pelo sangue no seu interior, se esse vaso fica mais apertadinho, aumenta ainda mais a pressão, né? E o aumento da frequência cardíaca, aumento do número de batimentos cardíacos. Isso tudo pode levar ao aumento da pressão arterial. Fatores, a atividade do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, que também pode fazer vasoconstricção, aumenta a retenção de água, de sódio, que é o sal, fazendo também um aumento da pressão no interior do vaso, né? Alguns fatores da própria parede do vaso, né, que podem fazer também vasoconstricção, predominando sobre a vasodilatação. Isso tudo faz aumentar a pressão. Alguns fatores adquiridos no dia a dia, como a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, né? O etilismo, uma alimentação, não é? Algumas causas medicamentosas, por exemplo, o anti-inflamatório não deve ser usado sem uma regra. Alguns parecem inocentes, né? Mas
vai provocar, tanto para alto como para baixo, né? Você tomar uma dipirona, por exemplo, você já tem uma pressão mais baixa, você pode cair a sua pressão, né? Eu lembro uma vez do meu irmão estava com cálculo renal, né? E aí ele foi tomar uma medicação que o urologista passou para ele, né, que chama doxazosina. É uma medicação que faz uma dilatação da musculatura lisa, né, relaxa a musculatura lisa, né, então faz uma dilatação. Só que além de dilatar para passar o cálculo, com isso a pressão cai também. Ele tomou doxazosina, rapaz, caiu, meteu a cabeça na pia. Mas tá tudo bem. Caiu. Não, graças a nada. Mas você vê, né, que você toma um remédio para uma coisa e acaba mexendo com outra, né? Então tem que ter orientação médica, né? Então, assim, causa medicamentosa, existem algumas patologias que pode cursar com hipertensão, né? Como a hipertireoidismo, enfim, uma gama de fatores modificáveis e não modificáveis, né? E aí a pessoa vai procurar a gente no consultório. Por várias vezes a pessoa chega lá no consultório um 17/10, por exemplo, né? E não está sentindo nada, não é? Isso é perigoso. É muito comum acontecer isso aí, né? Então, por que acontece isso? A hipertensão, ela não surge de 12/8 para 17/10, né? O que acontece? A pressão vai subindo de 11/7 para 12/8, para 12/9, para 13/9, para 14/9, para 15/10, né? Vai chegar nos 17/10, que a gente deu o exemplo aqui. E nesse período aí, o organismo vai se adaptando a essas pequenas variações de pressão, né? Só que nesse entremeio aí, o seu rim vai sentindo, o seu coração vai sentindo, a sua circulação, tudo vai sentindo, né? E aí, por vezes, o paciente vai chegar lá com 17/10, 18/11, já com uma insuficiência cardíaca, de repente uma insuficiência renal, né? Uma alteração com risco de infarto, angina, um AVC, né? Então, assim, na maioria das vezes, até eu falo para você, as pessoas têm picos isolados ou têm essa elevação gradativa da pressão e não sente. Então, é um mal silencioso, né? Mas, graças a Deus, também existem algumas situações em que ocorre alguma pista para a gente que a pressão está subindo, né? Então, ficar atento, né? Se você não tem nenhuma sintomatologia, de repente começa a ter dor de cabeça, que é a cefaleia, dor na nuca, né? Ficar atento com a pressão. O braço, né? Eu lembro que meu pai teve uma dor no braço esquerdo e dor no estômago. Percebeu, ele só não, de repente, vamos falar assim, ele só não morreu por conta de ter sentido isso. E aí ele, na época, isso, acho que o doutor Limão, né? Brasileiro, tinha muito louco. O Dergon de Jaú. Certo. E ele ligou e falou, não, vem pra cá, urgente. Então, assim, provavelmente seu pai já vinha com algum pico hipertensivo e essa foi uma consequência, né? Então, assim, cefaleia, dor na nuca, tontura, náusea, visão embaraçada, né? Visão dupla. Então, se você sentir alguma dessas aí, fique atento que pode ser um início da hipertensão arterial sistêmica. Eu comentei com o doutor hoje, antes da gente estar aqui, que o silencioso é muito complicado, porque a gente teve um caso, esse final de semana agora, teve o Ironman de Curitiba. E um atleta faleceu no meio da prova. Eu falei que eu vou procurar ainda para saber uma causa correta. Se ele tinha um histórico, se ele sabia. Mas a gente até tem um caso aqui na cidade de um parceiro nosso de pedal que ele fazia. E ele sentia uma coisa ou outra e tal, e nunca foi ver. E aí, quando viu, deu um problema, morreu na hora. Então, tem que estar alerta. Para pequenos sintomas. Sim, né? Hoje a gente tem aqui hospital, posto de saúde, lá na Unicórnio, nada impede você entrar, doutor, não estou bem, mesmo que seja paciente lá. Só verifica a minha pressão ou qualquer coisa. Na dúvida, né? Você deixa passar uma coisinha e isso aí pode ser o começo de um problema que por vezes não tem retorno, né? Então, realmente, e o pessoal tem uma noção de que a hipertensão só ocorre em obeso. Mas não, existem pessoas magras, às vezes atletas, que têm hipertensão. Na verdade, a obesidade é um
fator a mais predisponente. É quem é obeso, IMC acima de 30, tem uma chance maior de se tornar hipertenso. Mas ocorre hipertensão e infarto em pacientes, pessoas magras também. E pessoas novas também. Tem que estar ligado. Tem que estar... Tem que ir, seja, gente. Uma vez por ano. Vai lá na Clínicor, troca uma ideia com o doutor. Ó, vê se tá tudo bem, né? Faz. É importante, né? Eu mesmo comentei hoje, né? Meu avô, ele faleceu por parte do meu pai, ele faleceu por conta de um AVC. Uhum. E meu pai teve essa situação. Então, assim, por mais que eu seja ativo, tenha uma noção, que eu tenho controle da minha pressão arterial, sem interferir, tudo certinho. Mas eu preciso ter contato com o médico. Porque é aquilo que a gente falou. Existem os fatores modificáveis e não modificáveis, né? A gente não tem como frear a idade, né? Você não tem como não ter um pai que teve problema cardíaco, né? Você sempre vai ter um pai que teve problema cardíaco, né? Então isso realmente aumenta a chance de problemas, né? E tem que ter cuidado redobrado nessas situações. Muito obrigado por enquanto. Toda segunda-feira a gente vai ter um vídeo falando de saúde para vocês. Esse em especial ser um tema muito importante, muito interessante. Para não ficar muito extenso, nós vamos fazer mais uma parte 2. Então, próximo vídeo, segunda-feira que vem. Valeu!